Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa pequena cidade onde as luzes da modernidade ainda não tinham dissipado a poeira das vielas, vivia uma jovem chamada Emily Carter. Órfã desde cedo, possuía poucos bens materiais. Mas entre esses raros objetos, um tinha um valor inestimável para ela. Um pingente antigo, herdado de sua mãe, gravado com símbolos misteriosos e uma pedra brilhante. Para Emily, era muito mais do que uma joia, era o último elo tangível com sua família. Todos os dias, Emily vagava pelas ruas, tentando ganhar alguns dólares para sobreviver. Ela sonhava com uma vida melhor, mas a pobreza havia criado um abismo entre suas esperanças e a realidade. Certa noite, enquanto contemplava seu pingente à luz do poste, uma limusine preta parou em frente a ela. Um homem elegante, vestido com um terno sob medida, saiu do carro e se aproximou com um sorriso discreto. Era Alexander Grayson, um bilionário conhecido por suas aquisições incomuns e gostos refinados. Ele contemplava o pingente com intenso fascínio, os olhos brilhando de curiosidade e entusiasmo. Preciso tê-lo, murmurou quase para si mesmo. Emily, cautelosa, mas desesperada, ofereceu-se para vendê-lo a ele. Mal sabia ela que essa simples transação mudaria o rumo de sua vida para sempre. Quando o bilionário finalmente segurou o pingente em suas mãos, um silêncio se fez presente. Seu semblante endureceu, seu olhar tornou-se sério. O que ele vira superava em muito a beleza da joia. Era um segredo ancestral, um mistério de família e a chave para um mundo que Emily jamais poderia ter imaginado. Naquele momento, Emily compreendeu que aquilo não era mais apenas uma venda. Era o início de uma aventura que desafiaria sua pobreza, revelaria verdades ocultas e exporia a força inesperada de uma jovem escolhida pelo destino. Emily Carter jamais imaginara que sua vida pudesse mudar num instante. Depois de concordar em vender seu pingente para Alexander Grayson, ela sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Tinha em mãos o dinheiro que lhe permitiria se alimentar por uma semana, mas acabará de perder a última lembrança tangível de sua mãe. Alexander, porém, não se limitou a pagar. Olhou para ela atentamente como se tentasse ler sua alma. Este pingente, disse ele finalmente, sua voz grave ecoando no beco vazio, pertence a uma história que você nem consegue imaginar. Emily ergueu as sobrancelhas. Ela nunca tivera tempo para contos de fadas ou lendas. Sua vida consistia em encontrar comida, se abrigar do vento e da chuva e se agarrar a uma rédea de esperança para o amanhã. Contudo, algo no olhar do bilionário lhe causou um arrepio na espinha. Não havia cobiça nem curiosidade comum. Havia respeito. Quem é você? Perguntou ela com a voz trêmula, mas curiosa. Sou Alexander Grayson, respondeu ele, estendendo a mão num gesto educado, porém firme. E acredito que o que você possui não é simplesmente uma joia. É uma chave. Uma chave para algo muito maior do que você ou eu. Emily olhou para ele incrédula. Queria rir, mas um arrepio percorreu sua espinha. Uma parte dela queria fugir, como sempre fazia quando estranhos tentavam se intrometer em sua vida. Mas outra parte, uma parte muito íntima e frágil, queria acreditar em algo maior do que sua pobreza. Uma chave, ela murmurou. Alexander assentiu com a cabeça e com um gesto quase instintivo, tirou um pequeno envelope do bolso. Entregou-o a ela. Tome isto. Não é apenas o pagamento pelo seu pingente. É um convite. Uma oportunidade de ver o mundo de uma maneira que você jamais imaginou. Emily hesitou. Ela era cautelosa por necessidade, mas a curiosidade falou mais alto. Pegou o envelope e sentiu um pedaço de papel grosso e brilhante, com um endereço luxuoso na cidade. Venha amanhã à noite. Você não precisa preparar nada. Só você. Alexander fez uma leve reverência e partiu em sua limusine preta, deixando Emily sozinha na escuridão do beco. Ela permaneceu ali, segurando o envelope com as mãos trêmulas. Sua mente fervilhava de perguntas. Por que eu? O que ele viu naquele pingente? E o que essa sorte poderia significar? Naquela noite, Emily adormeceu pela primeira vez em anos com uma mistura de esperança e medo. Mal sabia ela que no dia seguinte sua vida mudaria drasticamente, mergulhando-a em um mundo onde suas escolhas, sua coragem e seu coração determinariam seu destino, e onde uma simples joia poderia se tornar a pedra fundamental de sua extraordinária transformação. Na noite seguinte, Emily estava diante de uma enorme porta de madeira entalhada, cercada por paredes iluminadas por lanternas douradas. Ela apertava o envelope contra o peito com o coração disparado. Cada passo em direção à entrada parecia aproximá-la de um mundo que ela jamais ousara imaginar. Quando a porta se abriu, Alexander a cumprimentou com um sorriso discreto.
Bem-vinda à minha casa, Emily, disse ele. A casa era um palácio moderno, elegante e repleto de obras de arte raras, de pinturas a esculturas, cada uma contando uma história antiga. Pela primeira vez na vida, Emily sentiu que a beleza podia existir, até mesmo para ela. Não entendo, murmurou ela. Por que eu? Por que este pingente? Alexander o convidou para sentar em uma sala de estar onde uma lareira banhava o ambiente com um brilho aconchegante. Este pingente, explicou ele, segurando-o delicadamente, não é apenas uma joia. Pertenceu a uma linhagem antiga e contém um símbolo que pode abrir portas. Emily franziu a testa. Ela sempre acreditara em histórias de família, mas nunca em magia ou segredos antigos. Portas? Que portas? Alexander colocou o pingente sobre a mesa e o girou delicadamente. Uma luz tênue emanou dele, revelando gravuras quase invisíveis a olho nu. Esses símbolos contam uma história de coragem, perseverança e justiça. Estou procurando alguém digno de dar continuidade a essa história. E acredito que esse alguém seja você. Emily sentiu uma onda de medo misturada com excitação. Ela era apenas uma garota pobre, solitária e insignificante neste mundo vasto e implacável. No entanto, havia algo em seus olhos, em sua voz, que a fazia acreditar que seu destino acabará de mudar. Se eu aceitar, o que acontecerá? Perguntou ela finalmente. Alexander sorriu, mas sua expressão tornou-se séria. Você será iniciada em um mundo onde as escolhas realmente importam. Você aprenderá a usar o que tem para proteger, para criar e talvez, para mudar o rumo da sua vida e da vida de outras pessoas. Mas você terá que ser corajosa, Emily. Não será fácil. Ela respirou fundo e assentiu. Quero tentar. Um leve sorriso surgiu no rosto de Alexander. Então comece amanhã. Você estará aqui ao amanhecer. E lembre-se, o pingente não é apenas uma joia. É a chave para o que você pode se tornar. Naquela noite, Emily voltou para o pequeno quarto que alugava há meses. Colocou o pingente na mesa de cabeceira, o olhar repleto de perguntas e sonhos. Pela primeira vez, sentiu que não estava sozinha e que um novo caminho se abria diante dela. No dia seguinte, ao atravessar os portões da mansão, Emily entraria no mundo que testaria sua coragem, revelaria suas forças ocultas e transformaria sua pobreza em poder. E acima de tudo, descobriria que às vezes, o tesouro mais precioso não é o que se possui, mas sim o que se torna. Emily chegou à mansão ao amanhecer, com as mãos trêmulas, mas o coração repleto de determinação. Alexander a esperava no grande salão com um olhar sério e encorajador. Sobre a mesa à sua frente repousava uma antiga caixa de madeira e metal, gravada com os mesmos símbolos do pingente. Hoje você vai descobrir por que este pingente é tão especial, explicou Alexander. E por que eu escolhi você. Emily aproximou-se, seus olhos percorrendo a caixa. Alexander entregou-lhe o pingente. Você deve colocá-lo aqui, disse ele, indicando uma cavidade perfeitamente adequada ao seu formato. Ao fazê-lo, o pingente brilhou intensamente e uma leve vibração foi sentida sob seus pés. O cômodo pareceu desaparecer ao seu redor, substituído por um labirinto de luz e sombra, onde cada passo produzia reflexos e símbolos em constante transformação. Emily sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ela nunca acreditara em magia, mas agora sabia que aquilo não era apenas uma joia. Era um teste, uma provação. Alexander a observava em silêncio, como um guia protegendo um peregrino. Este labirinto, murmurou Emily com a voz trêmula. O que eu devo fazer? Siga seus instintos, respondeu Alexander. O pingente irá guiá-lo, mas não pode trilhar o caminho por você. Você precisa decidir o que quer se tornar. Cada corredor do labirinto refletia um momento de sua vida, memórias de pobreza e solidão, mas também de coragem e resiliência. Ela via sua mãe sorrindo para ela novamente, as noites frias que passará sozinha e o dia em que decidirá vender seu tesouro para sobreviver. Cada lembrança se tornava um obstáculo ou um enigma que ela precisava resolver para seguir em frente. De repente, uma voz ecoou pela luz. Para ir mais longe, você precisa deixar para trás o que está te impedindo. Emily sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ela entendeu que aquilo não era apenas um desafio físico, mas uma prova de força de vontade e coragem. Respirou fundo e fechou os olhos. Ela se concentrou em seu desejo mais profundo, mudar de vida e ajudar aqueles que, como ela, foram esquecidos pelo mundo. Quando abriu os olhos novamente, um caminho brilhante se estendia à sua frente. Emily sorriu com as pernas trêmulas, mas determinada. Ao sair do labirinto, ela encontrou Alexander esperando por ela com um leve sorriso. Você conseguiu, disse ele simplesmente. Poucas pessoas teriam a sua coragem e determinação. Mas isso é só o começo, Emily.
O pingente mostrou que você é capaz de muito mais do que imagina. Pela primeira vez, Emily sentiu uma profunda autoconfiança. Ela não era mais apenas uma garota pobre de uma cidade pequena. Ela era alguém capaz de enfrentar desafios, desvendar segredos ancestrais e construir um novo futuro. E ao sair da mansão para a luz da manhã, Emily sentiu uma nova força dentro de si. Seu destino acabará de mudar, e nada jamais seria como antes. Nas semanas seguintes, Emily passou por um treinamento discreto, porém intenso na mansão de Alexander. Ela aprendeu a ler os símbolos no pingente, a entender os enigmas que ele continha e a confiar em seus instintos. Cada lição era mais do que apenas uma habilidade. Era uma lição de vida, coragem e resiliência. Certa manhã, Alexander a conduziu até uma enorme janela com vista para a cidade. Hoje, Emily, você deve usar o que aprendeu, disse ele. O pingente não a escolheu para ficar nesta mansão. Ele a escolheu para agir. Emily sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A cidade lá embaixo parecia normal, mas ela sabia que em algum lugar, injustiças e segredos aguardavam para serem revelados. Seus olhos pousaram em uma placa em uma rua movimentada, uma obra de arte roubada, exposta em uma galeria pretensiosa. Ela percebeu que era a hora de colocar seu conhecimento à prova. O pingente brilhava em sua mão, lançando uma luz suave porém nítida sobre a cidade. Emily sentiu seus medos desaparecerem, substituídos por uma confiança e clareza renovadas. Ela desceu da mansão, determinada. Cada passo que dava era um passo em direção à sua transformação, em direção à justiça e em direção ao poder de mudar o mundo ao seu redor. Algumas horas depois, Emily ficou cara a cara com o dono da galeria. Guiada pelo pingente e pelo que havia aprendido coragem, intuição e perseverança, ela revelou as provas. A galeria foi obrigada a devolver a obra de arte e o dono corrupto foi responsabilizado. Quando ela retornou à mansão, Alexandre a esperava com um sorriso satisfeito. Você fez o que poucos teriam ousado fazer, disse ele. Você compreendeu que o verdadeiro tesouro não está no que possuímos, mas no que nos tornamos e no que escolhemos fazer. Emily sorriu, o pingente brilhando suavemente contra seu peito. Ela não era mais a garota pobre do beco. Ela havia se tornado uma força de mudança, uma jovem capaz de enfrentar qualquer desafio e transformar sua vida e a vida dos outros. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, Emily sentiu pela primeira vez o poder de um destino que ela mesma havia escolhido, uma vida onde sua coragem, seu coração e sua inteligência eram agora seus verdadeiros tesouros. O pingente deixou de ser apenas uma joia. Tornou-se o símbolo de sua renovação, de seu poder e de seu futuro ilimitado.